Muito bem, boa noite. Vamos lá continuar o nosso estudo de livro de Atos dos Apóstolos. O pastor Neil terminou o capítulo 12, então hoje nós vamos começar o capítulo 13. Eu vou começar com uma oração, orando pela irmã Isabel, né? Isabel Cruz, está no hospital, teve um problema no catéter dela, faz um tratamento de câncer. E o pastor Neil está visitando hoje ela. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Pedimos que o Senhor abençoe a irmã Isabel. O Senhor é poderoso para tirá-la daquele hospital com saúde. E nós cremos nisso, Senhor, e pedimos que o Senhor faça isso. Se for a tua vontade, Pai. Abençoe também o Gilmar, abençoe, Senhor, o pastor Neil e a visita que está fazendo lá. Peço por nosso culto, Senhor Deus, pelo nosso estudo, Senhor, que nós possamos aprender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas, Senhor, aprendendo da Tua vontade para fazermos, Senhor Deus, conforme o Senhor manda. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, Atos capítulo 13. Vamos, antes de começar aí, né, vamos lá. Chegamos praticamente na metade do livro, irmãos, e é interessante aqui que o livro vai não só, porque são 27 capítulos, né? E agora chegamos no 13, então vai chegar na metade, mas também porque agora vai dar uma virada no livro. Até aqui, irmãos, nós vamos dizer que a igreja estava lá, recebendo o poder do Espírito Santo, o começo. Agora a igreja vai se organizar como uma igreja missionária. Nós vamos ver isso. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 1, deixa no 13 que eu vou voltar lá, hein? Mas Atos capítulo 1, verso 8, que é um versículo muito conhecido dos cristãos, quando Jesus diz aos discípulos, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós já vimos aí nas mensagens anteriores essa progressão, né, esse progresso aí de, olha, foi lá em Jerusalém, foi para Samaria, já estamos nos confins da terra, indo lá para o Cornélio, como passamos ali, os gentios sendo evangelizados. Quando você pega o livro de Atos, a partir do verso 13, você vai ver em algumas Bíblias, né? Vem escrito assim: primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. São 3 viagens missionárias. Você que é estudante de escola dominical já sabe disso. Mas, irmãos, são 3 viagens missionárias detalhadas, porque existiram outras que não foram detalhadas. Por exemplo, quando Paulo esteve em Damasco, quer ver, ó, Atos capítulo 9, vamos lá, eu vou chegar em Atos 13 já, viu? Atos capítulo 9, do verso 19, logo depois de Saulo ser chamado pelo Senhor, diz assim, olha, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então ele teve em Damasco, evangelizou lá. Não é contado para fim teológico, assim, para fim de estudo como viagem missionária, mas teve essa passagem por Damasco, ele pregava. Também a Bíblia diz que ele teve na Arábia. Vamos lá para Gálatas, capítulo 1. A gente não sabe detalhes, mas o próprio apóstolo Paulo menciona no capítulo 1, verso 17 de Gálatas: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, nesse período aqui, ele foi para a Arábia. O que aconteceu lá? Não sei. Foi uma viagem, entre aspas, né, missionária? Foi porque ele pregava o evangelho onde ele ia.
A gente viu lá em Damasco, ele já começou pregando. Qual era a pregação dele? Era a pregação que Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Messias prometido. É isso que ele falava. E também, então nós não chegamos na viagem missionária, hein? Mas nós já estamos vendo Saulo aqui trabalhando. Atos capítulo 9, no verso 30, você vai ver ele indo para Tarso e Cilícia. Olha, Atos 9:30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então ele esteve lá em Tarso. E se você voltar para Gálatas, bastante referência, né? Mas eu vou chegar já depois você, agora com o YouTube, você pode voltar e procurar depois e ouvir de novo a mensagem, tá bom? Gálatas capítulo 1, verso 21. Depois da Arábia ele diz: e depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruíam, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, dá uma olhada. Já temos aqui vários lugares: Damasco, Tarso, Cilícia, Arábia. Ele já tinha passado nesses lugares evangelizando. Mas por que então nós chamamos aqui das viagens missionárias? Agora vamos no texto, hein? A partir do capítulo 13. Na minha, até está escrito assim, olha, em cima: primeira viagem missionária. Embora eu já tinha passado por todos esses lugares aí. Mas aqui fala primeira viagem missionária. Nós vamos ver que aqui as coisas mudam. Por quê? Se você pegar capítulo 13, verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, ponto. Só que eu queria que você soubesse. Você vai notar o seguinte: até aqui, desde o capítulo 9, aliás, desde o capítulo 8, no final do capítulo 7, lá quando ele está perseguindo a igreja, ele é chamado de Saulo. Saulo. Jesus chama de Saulo quando ele se converte: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir do capítulo 13, Lucas, depois do verso 9, que ele diz: Saulo, que também se chama Paulo, lembrando que é o mesmo nome, Deus não mudou. Saulo é Saul, o nome hebraico, e Paulo é Paulo, o nome gentil, o nome romano. Então ele começa a chamar de Paulo, e a partir daí você não vê mais o nome Saulo em Atos. Aqui é a divisão. Você vai ver quando Paulo conta, que ele conta 2 vezes a sua conversão, e daí ele fala como Jesus me chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Lucas, se referindo a ele, a partir daqui ele é Paulo. A partir daqui ele é o apóstolo dos gentios. Então ele vai ser conhecido no mundo como Paulo, aquele que vai até aos gentios. E agora sim, vamos lá em Atos capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, a Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, aí você fala: a igreja começou a ser missionária. Vamos lá. De novo pensando em viagem missionária. Irmãos, a partir daí, a igreja é organizada para fazer, a igreja organiza missões. Ela faz de um jeito intencional. Até então ela não pregava o evangelho? Pregava. Mas pregava por circunstâncias. Olha, eu li um autor que ele disse que mais ou menos Deus foi empurrando a igreja para fazer missões. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Olha, hoje você tem que prestar atenção. Se você tiver com sono, eu te aconselho, assiste até o fim, não para, mas depois você volta.
porque são detalhes. Aqui são fatos históricos, e fatos históricos exigem atenção. Atos capítulo 8. Vamos ver aqui ainda Saulo, no verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, eles faziam missões, a gente não pode negar. O problema é que não era intencional. É mais ou menos assim, olha, o pastor Neil tem pedido, Senhor, nos mostre uma pessoa essa semana que podemos falar de Cristo. Tá certo, mas quando os irmãos aqui da capelania, temos alguns irmãos aqui no templo, e talvez você assistindo, que fazem parte da nossa capelania. Nós temos a capelania que ela vai falar com os moradores de rua, e ela vai nos hospitais, além de outras visitas. Mas, por exemplo, lá o irmão Venâncio hoje pediu oração pela capelania. Quando vocês vão no hospital, vocês têm um objetivo já. Vocês vão lá porque vocês vão falar do Evangelho. Eu, pastor Neil, nossa oração é, Senhor, no meu dia a dia, mostra alguém. Então o nosso não é intencional. O nosso a palavra é diferente. Oportunista, nós queremos uma oportunidade, o pastor pede. Os irmãos da capelania não, eles querem criar oportunidade. Eles já vão para isso. Essa é a diferença. Até aqui, os irmãos lá da primeira igreja, chamamos de igreja primitiva, eles eram evangelistas. Só que eles foram empurrados. Capítulo 11 de Atos. Vai lá comigo, Atos capítulo 11. É um link com o capítulo 8, tá? Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, na verdade, eles estão evangelizando. Só que criando oportunidades, não que Deus determinou que fosse. O que eles faziam? Eles falavam para os judeus. Por que só para os judeus? Porque eles só queriam falar o que Saulo falava nas sinagogas, mostrando que Jesus Cristo era o Messias que chegou. Pronto. Para os outros não ia adiantar falar. Eles não sabiam o que era. Então, eles estavam fazendo isso. Só que, irmãos, aqui em Atos capítulo 13, o Senhor Deus pegou o trabalho que eles já estavam fazendo, veja que chegam em Antioquia, e ele redireciona de forma organizada e intencional. Essa é a diferença. Capítulo 13, que é o texto de hoje, na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aí o Senhor Deus fala, eles já eram uma igreja, veja que não é uma igreja que já existia em Antioquia. Formada por quem? Por aqueles lá que fugiram. Eles foram se reunindo e fizeram uma igreja. Lá, reunindo nas casas, mas era uma igreja. E aí Deus chama essa igreja, e essa igreja começa a se estruturar. Tinha o que aqui? Tinha profetas e doutores. Irmãos, profeta e doutor, todos ensinam a palavra, mas nesse caso aqui, os profetas, vamos lembrar que a Bíblia não estava completa, aliás, não tinha escrito nada aqui praticamente, não tinha nada, só tinha Antigo Testamento. Então, a revelação era direta. Veja que Ágabo, que é um profeta, Deus fala com ele, que ia ter uma fome,
Então, eles tinham esse direcionamento. E doutores, quem eram os doutores? Eram os professores. Doutores são os mestres, professores, que ensinavam a doutrina. Isso que tinha. Então, eles estavam, de alguma forma, organizando. Irmãos, tem uma palavra aqui para os desigrejados. Quem são os desigrejados? São as pessoas que acham, vão ser cristãos, e não vou duvidar da salvação deles, mas não querem entrar numa estrutura organizada. Irmãos, Deus deixou a igreja, e você nota aqui, que Ele organiza uma estrutura. Irmãos mais velhos aqui desta igreja vão lembrar, irmãos, no começo eu não digo que eu não estava aqui no começo, mas vamos lá, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, vamos falar 40, essa igreja vai fazer 59, 40 anos, como é que é? A gente chegava aqui no culto de negócios e dizia assim, olha irmão, gastou R$ 251,25 de luz. Gastou, a gente pegava o pão, e aí tinha uma bacia aqui, e a gente lavava a mão, eu não, os pastores, eu não era pastor, né? O pastor Delban lavava a mão, secava numa toalha toda bonitinha, branquinha, e picava o pão para cada um. Agora hoje, irmãos, nos cultos vem mais de 200 pessoas, ou praticamente 200. É muita gente, não dá para fazer isso. A gente já deixa o pão cortadinho, já deixa o suco separadinho. Já faz isso antes, porque agora existe uma organização. No culto de negócios, a gente dá os valores base, não tem como ficar lendo agora, porque se fosse ler, coitado do tesoureiro, tinha que ler quanto gastou com os departamentos, porque daí nós estruturamos, tem um ministério infantil. Antes tinha uma classe de crianças de escola dominical, agora é o ministério infantil, com programações, com uma série de coisas. Então a igreja vai se estruturando. Para quê? Para que ela fique mais otimizada, para que ela seja mais eficaz, para que ela não fique bagunçada. Por isso que nós temos horário. Agora nós nos dividimos. Você que está aí na rede social não sabe, mas nós chegamos aqui 8 horas da noite, nós cantamos, nós dividimos, aqui no nosso caso pelo número de pessoas, homens e mulheres para ficar mais fácil, e elas vão orar. Antigamente, quando tinha mais gente de quarta-feira, dividia com jovens, dividia até em mais classes. Hoje divide só em 2, porque tem menos gente. Se você começar a vir para o templo, aí vamos ter que dividir mais. Porque é sempre assim, vai estruturando. E aí, nós vamos ver o seguinte, nos 2 versículos que eu li aqui, o Senhor Deus, que aí o Espírito Santo fala direto com a igreja, e ele diz, olha, separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Irmão, quanto ao verso 1, que são os profetas e doutores, eu não vou falar deles, irmãos. Olha, me desculpa, eu decidi não falar, irmão, porque se a gente perde muito tempo em fatores históricos, eu acho que tem muita coisa que falar ainda em Atos. Tá? Eu vou deixar aqui de lado, mas olha, aqui tem Níger, que quer dizer negro, então provavelmente alguém, a gente só vai notar aqui, eu só vou notar que tinha Barnabé no começo e Saulo no final. Eu vou só destacar isso, tá? Eles estavam incluídos entre os profetas e doutores e professores. Eles estavam ensinando doutrina. Mas o verso 2 é o que mais me chama aqui a atenção, que diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O que a gente nota aqui? Irmãos, a igreja estava jejuando e orando antes e depois, e durante. A igreja estava trabalhando. Vamos pensar o seguinte, olha. Irmãos, não espere... como é que eu vou falar isso sem ser mal interpretado? Hein? Olha, vocês da internet vivem cortando, fazendo recorte. Mas paciência, eu vou arriscar. Não espera ser chamado, irmão. Não espera ser chamado. Irmão, vai trabalhando, irmão. Sabe? Vai trabalhando.
Depois você descobre se é chamado ou não. Eu não quero ser mal interpretado, mas é assim, ó, pastor Neil, vem, pastor, o que você vai fazer? Ah, não sei, estou esperando Deus me chamar. Pastor Neil, não entra na minha cabeça. Ele falou, irmão, pega uma vassoura. Quem sabe Deus te chamou para ser faxineiro? Vai varrendo. Vai varrendo, irmão, sei lá, vai fazendo alguma coisa, vai limpando. Faça alguma coisa, porque é assim que Deus trabalha. Pensa bem, Deus tinha um plano para Paulo, quando ele era Saulo. Ele estudou nas melhores universidades, tá? Ou na melhor universidade judaica, né? Aos pés de Gamaliel. Mas ele não sabia para o que ele ia fazer aquilo. Ele não tinha noção como Deus ia usá-lo. E Deus usou. Pedro estava pescando. Ele não sabia, Deus estava preparando Pedro como pescador, para ele poder trabalhar depois para ser pescador de homens. Só que ele não sabia. Então, meu irmão, hoje, olha, pensa, os problemas que você está passando, quer seja de saúde, quer seja pessoal, o estudo que você está fazendo, as habilidades que você está se desenvolvendo, Deus pode estar te preparando para alguma coisa. Deus pode estar te preparando. Eu vejo isso geral na Bíblia, irmãos. Geral. Olha, vamos lembrar de Davi, que você lembra de Davi. Quando o Saul falou, rapaz, ele não falou assim, eu que estou exagerando, né? Você não vai conseguir guerrear. Você não tem nem cara de soldado. O que Davi ia falar para ele? Já peguei um urso pela barba. Vou pegar minha ovelha. Um urso. Já peguei um leão pela barba. Já peguei um urso. Eu já trabalhei. Eu já tive experiência. A experiência que você tem hoje pode ser usada na obra do Senhor. Pensa bem, irmãos. Olha, quem estava parado? Gideão estava valendo trigo. Moisés estava cuidando de ovelha. Irmãos, tudo o que a gente está fazendo, Paulo estava perseguindo a igreja. Tudo bem, era um trabalho ruim, mas estava fazendo. E Deus usou aquilo para inverter. Não olha as suas habilidades. O Senhor Deus, Ele tem alguma função para você. Não adianta cruzar os braços. A igreja estava jejuando e orando. Eu comparei quando eu li isso daqui, irmãos, assim, quando eu li esse episódio, como Tiago fala da fé. Ah, você tem fé? Que bom, hein? Mostra a fé. Mostra a fé. Eu te mostro minha fé. Pelas obras. Então, eu vou ler só porque eu gosto de ler mesmo, né? Eu não gosto de falar de cor. Eu vou lá para Tiago, capítulo 2, e também porque eu anoto, hein? Eu anoto. Você que fala assim, pastor, eu não consigo lembrar. Parabéns, eu também não, por isso que eu anoto. Faço igual eu. Capítulo 2, olha, no verso 15, Tiago ele nos dá uma resposta muito, muito boa. Se o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você quer saber se você é chamado? Não, vai trabalhando. Deus vai te mostrar um dia, mas vai trabalhando. Se eu soubesse que Deus ia me chamar para isso, eu tinha estudado mais. Não, irmão, se prepara como se você fosse chamado por Deus amanhã. Prepara hoje. Sabe o problema que você está passando? Pensa, talvez Deus vai amanhã colocar uma pessoa para você aconselhar. Sabe o serviço que você faz? Pode ser que amanhã Deus te chame para fazer um serviço na casa dele, igual o que você está fazendo lá. Pensa nisso, meu irmão. É assim que a igreja funcionou. Desse jeito, já vai trabalhando, não cruza os braços. E aí, voltando lá para Atos, né, capítulo 13, aliás, eu vou no 13. Vamos lá pensar, aqui, 13, eu ia para outro, mas eu vou só mencionar. A Bíblia diz, no verso 2, que o Espírito Santo disse expressamente. Irmãos, parece não. Irmãos, naquela época, na época apostólica, isso era algo relativamente comum. Paulo diz, eu só vou no que o Espírito Santo de cidade em cidade me indica.
era diferente, irmãos. Era desta forma, era mais direto. Aí hoje você tem que perguntar, pastor, e como é que eu sei hoje? Irmãos, olha, hoje é assim, nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Se Deus está te falando alguma coisa de acordo com a palavra dele, é porque é para você fazer. Pronto. Não vem com essa, mas pastor, eu senti. Irmão, para de sentir, irmão, para de sentir. Esse negócio de sentir não resolve porque o coração é muito enganoso. Está na palavra? Tá. Então, vamos embora. Se você for sentir, irmãos, a coisa que você vai fazer, pensa, será que você sente, eu sinto que eu quero morrer por Cristo? Irmão, no dia de hoje é difícil, hein? Aqui no Brasil, difícil. Você só vai saber na hora que alguém exigir a sua vida e você falar, eu entrego para Cristo. Pronto. Aí sim. Ou nega a Cristo ou morre. Então mata, vamos embora. Aí você vai saber. Então, esteja preparado nesse sentido, irmão, desenvolvendo sua habilidade. O que mais importa para nós é aqui, olha, verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Outra, aqui, ainda pegando no jeito que eu estou falando aqui, nota, por que eles não precisaram se preparar? Porque já estavam preparados. Olha, eu vejo mais ou menos assim, já estava fazendo, então agora pode vir. Pronto. Pode vir. Você é hospitaleiro na sua casa? Você recebe as pessoas? Aí quem sabe aparece um negócio bom para você administrar um hotel um dia? Por que não? Você já sabe. Você sabe receber as pessoas. Então pense nisso. Eles já separaram, já sabiam o que fazer já. Paulo e Barnabé, eles já eram trabalhadores, eram considerados profetas e mestres, já estavam trabalhando. A igreja só os separa, só isso. E aí, o que tem mais? Vamos continuar. E assim, verso 4, e assim estes, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. Vou parar aqui e vou inverter um pouquinho, antes de falar dos lugares. Tinha o cooperador, João Marcos. Irmãos, João Marcos, ele não está entre os profetas e doutores. Ele não está. Eu não sei o que o pastor Neil pensa, mas eu fiquei pensando, pastor, como é que ele aparece lá? Para mim, ele era um daquele que fala assim, estou pronto. Eu acho que ele era um que estava pronto. E outra, esteja perto. Eu vou repetir o que eu já falei várias vezes esses anos para a igreja. Você quer trabalhar, irmão? Primeira coisa, esteja perto de mim. Porque você longe não adianta. Imagina, deu um curto aqui. Você que está aí assistindo é um ótimo eletricista, irmão. Não adianta. Eu vou pegar qualquer pessoa aqui, vou pegar as irmãs, falar, irmã, desliga lá a luz uma e outra, segura o fio aqui, vamos, pega a fita isolante e vamos consertar. Mas tem um ótimo eletricista, então, só que ele não está aqui. Irmão, tem que estar lá. Para mim, João Marcos, uma certeza que eu tinha. Ele não estava acompanhando pela internet, ele estava lá, ao vivo e a cores. Tinha que estar. Como é que ele pega carona no negócio? Porque ele estava lá, irmãos. E nós vamos lembrar, que já foi mencionado várias vezes aqui, Paulo diz que ele é útil para o ministério lá no fim da vida de Paulo, hein? E o que significa isso? Ele era útil. Ele não foi útil no final do ministério do Paulo, ele era útil, ele era uma pessoa útil. Então a minha pergunta hoje, para mim e para você, eu estou perto? Eu sou útil quando estou perto? Eu tenho que pensar nisso. Para eu ser útil, eu tenho que estar perto. E quando eu estou perto, eu tenho que ser útil. Para mim, essa é a história de João Marcos. Era útil. E olha, eu acredito, a maioria dos autores acredita, que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Útil. Vamos para casa hoje, pensando. Estamos aí orando 24 horas, eu espero que você esteja. Você é útil. Você está perto. É assim que você está. Você está ajudando. Ou você está pelo menos perto das pessoas que precisam para você fazer alguma coisa?
Imagina, vou brincar de novo, que eu já falei da capelania, e eu mencionei o irmão Venâncio aqui, hein? Desculpa os outros, mas só porque eu estou olhando para ele agora. Já pensou, ele está lá falando com uma pessoa, ele fala, puxa, rapaz, se o pastor Viana estivesse aqui agora, eu sou um grande inútil lá, não estou perto. Só quem está útil é lá. Sabe aquela história de que, olha, se só tem você, vai você mesmo. É assim que funciona, vai você mesmo, entra aqui. Então, pense nisso, João era útil. E eles foram para onde? Nós vamos ver aí que eles foram na primeira viagem. E essa viagem vai abranger isso daqui, olha. Salamina, Seleucia e Chipre, principal. Na verdade, eu peguei aqui, irmãos, a primeira viagem, ela vai demorar, nós vamos falar dela durante o capítulo 13, tá? Não é só agora, mas só para você ter uma ideia. Eles vão para Antioquia da Síria, Seleucia, Chipre, e Chipre eles vão para Salamina e para Pafos, que eram dos extremos. Eles vão pela ilha inteira, que Chipre é uma ilha, né? Inteira. Vão para Panfilha, Antioquia da Psídia, para Icônio, Listra, Derbe, e eles demoram aqui mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos e meio nesta viagem que eles estão lá. E várias coisas vão acontecer, como nós vamos ver aqui, né? Ele vai encontrar esse Elimas, o mágico. Bom, eles vão aqui para Icônio, enfim, eles vão para alguns lugares que nós vamos ver ainda no estudo desta terceira viagem missionária. Agora, olha, o tempo já passou, eu vou pegar mais 3 minutinhos. Irmãos, tem sempre um momento certo que Deus coloca. Nós tivemos no século XVI a chamada Reforma Protestante, que ela mudou o mundo, não tem dúvida, ela mudou o mundo. Naquela época, Gutenberg, ele inventa a imprensa. Os livros antes eram à mão. E ele inventa a imprensa, e isso ajuda a esparramar para o mundo. Aqui, quando Paulo é chamado por Deus, e quando a igreja começa, lembra quem estava dominando? O Império Romano. Irmãos, o Império Romano, o que acontece? O Império Romano oferecia segurança nas estradas. Irmãos, vamos lá, vai. Segurança como hoje, né? Você pode ser assaltado, mas segurança no sentido de que o Estado, o governo, prende os bandidos. Pelo menos devia, era isso que o romano fazia. Ele coloca regra de segurança, ele pavimenta as estradas, ele abre caminhos para o exército passar e todo mundo aproveita. Então nós temos esta parte. O que mais que nós temos? A administração era feita por províncias. Então quando você ia numa província tinha um governador. E aí chegava nos cônsuls e procônsuls, nós vamos chegar até cônsules, né? Nós vamos ver até Sérgio Paulo, que é um procônsul que se converte depois. Nós vamos ver Agripa falando com Paulo. Então, olha Deus, não era uma tribo mais que você ia, agora era o Império Romano que sabia. Isso faz com que a igreja pegue fogo como se fosse assim, na palha, ela pega rapidinho fogo, porque Deus preparou esse exato momento. E mais, né? No começo, a gente viu o seguinte, quando o templo é destruído, olha até isso, moço, o templo é destruído lá no ano 500 e pouco, 576 antes de Cristo, 6 séculos. Nesse período, entre esses, vamos lá, 5, 6 séculos antes de Cristo, não tem templo lá em Jerusalém. Não tendo templo, os judeus se reúnem em sinagogas. Quando Paulo vai evangelizar, o mundo de então está esparramado, os judeus nas sinagogas. Ele não tem que ficar em Jerusalém, ele pode ir nas sinagogas. Viu como Deus organizou tudo certinho? Claro, ele é dono do tempo, para que as coisas dessem certo no tempo certo. O que nós temos que fazer hoje? Nós vivemos, isso era chamado de Pax Romana, a paz romana. Hoje nós temos, irmão, a internet. Eu vou repetir algumas perguntas hoje, né? Tem repetido até. Você usa a sua internet para quê? Para postar os restaurantes? Para postar o seu time? Ou para falar de Cristo?
Deus está te dando a oportunidade. Você pode usar do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. E eu, de vez em quando, olho. Sempre que eu olho, olha, eu vou confessar o meu pecado para você, hein? Você que é membro de Vila São José. Quando eu olho sua rede social lá, seu Instagram e tal, eu fico pensando assim, se eu não conhecesse, eu diria que essa pessoa é crente? Olha o seu. Olhando o seu Facebook, o seu Instagram, você diria que você é crente? Ou não? Aproveite a Pax Romana. Aproveite o que Deus colocou no século XXI para nós vivermos. Seja útil e esteja presente. Semana que vem nós continuamos, já vamos encontrar com Elimas, o mágico, para você vai ver que já começa com problema. É assim que a vida funciona. Bem-vindo aos problemas. Nós vamos enfrentá-los. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, ó Pai, ser sempre úteis, dispostos, presentes e que possamos aproveitar todas as facilidades que o Senhor deu na nossa época, no nosso país, para pregarmos o Evangelho, antes que venha uma perseguição e nós tenhamos que pregar o Evangelho fugindo. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela disponibilidade que o Senhor tem nos dado. Estamos orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês estão aqui, ou você que está aí também na rede social, e quiser vir presencialmente, sexta-feira, 7h30 da manhã, temos culto. Se não, nos vemos no domingo, 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos. Encerrando a nossa transmissão.